Eu sinto em você a presença do mal. Arrependei-vos e livrai-vos do fogo do inferno, irmão! E na videoaula de hoje vamos falar sobre a Inquisição, ou melhor dizendo, os tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Bom, muito já se falou sobre isso aí, então vamos focar aí no que é essa estrutura, o que era essa organização e quais eram seus objetivos. Então vamos lá. A história da Inquisição, ela se divide em dois momentos. A Inquisição medieval e a Inquisição da passagem do período medieval para o período moderno, né? Que é aquele momento do Renascimento, da Reforma, da conquista da América, colonização e por aí vai. Tá? Então, primeiro, vamos começar pensando no que era a Inquisição medieval. A Inquisição medieval surgiu ainda no século XII, né, que tinha qual intuito? Tinha uma preocupação muito grande por parte do alto clero, né, da presença ainda de resquícios de religiões pré-cristãs que eram entendidos muito como algo maléfico, algo ligado à bruxaria, né? Se você perdeu o vídeo sobre bruxaria, ó, vai lá no link que eu vou colocar aqui e dá uma procurada lá, que você vai ver o que é esse daí da bruxaria medieval. Bom, o que acontece? O clero estava muito preocupado com a presença desse mal no meio da população e que poderia representar um risco para toda a sociedade, pelo menos isso na visão do clero. Muitas vezes acaba sendo entendido como um plano maquiavélico de domínio global marcado pela igreja. Não, na hora que você para ver os documentos de formação da Inquisição, você percebe que a lógica era muito mais combater o mal. Tanto que vai se criar uma expressão para isso, chamado de malecídio. Pô, essa palavra pode parecer estranha para você, né? Mas você já deve ter ouvido palavras do tipo homicídio, né? Homicídio de homem, né? Matar um ser humano, né? Suicídio de matar a si mesmo. Malecídio, então, seria o quê? Matar a origem do mal. Eliminar aquilo que gera o mal para a sociedade, ou seja, acabar com a presença do demônio. E onde estava essa presença do demônio? Na bruxa. Bem, se você assistiu o vídeo lá sobre a bruxa medieval, você deve lembrar aí que a bruxaria é entendido como um rito satânico. Então, nenhuma bruxa agia sozinha. Bem, para que servia a Inquisição? Pega a palavra Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Inquisição, se você jogar no dicionário, você vai perceber que a tradução dessa palavra vem de inquirir, investigar, questionar, perguntar. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício do Trabalho Sagrado da Inquisição tinha qual objetivo? Interrogar pessoas. E aquele negócio da tortura, das mortes, calma. O primeiro intuito que tinha da Inquisição era o quê? Descobrir se realmente haviam pessoas que eram praticantes de algum tipo de mágica, de algum tipo de rito satânico e tentar, em primeira instância, converter essa pessoa de volta, afastar essa pessoa do mal. Os tribunais do Santo Ofício da Inquisição, então, eles eram compostos por dois braços, o braço eclesiástico e o braço civil. O braço eclesiástico, que era composto só por clérigos, tinham qual intuito, né? Encontrar pessoas que tivessem desvirtuadas, tirar deles toda a verdade e trazer eles de volta à fé. Como é que funcionava a ação do Tribunal do Santo Ofício? Sempre que o Tribunal do Santo Ofício chegava a uma determinada região, se estabelecia lá um negócio chamado de período da graça, né? O que era esse período da graça? Era um momento onde estavam ali os sacerdotes só esperando que os pecadores viessem arrependidos e pedissem perdão, reconhecessem seus pecados,
recebessem lá uma penitência e o perdão, a indulgência do seu pecado. E aí estava tudo resolvido, né? A partir daí, né, chegava um momento onde a Inquisição começava a buscar quem quisesse denunciar alguém, né? Então se incentivava que as pessoas chegassem até esse clero e falassem: olha, conheço alguém, né, que faz uns ritos meio esquisitos aí e que eu suspeito que essa pessoa aí pratica bruxaria. E aí essa pessoa, né, acusada de bruxaria seria levada até a Inquisição, onde ela seria interrogada. No vídeo que eu falei sobre a bruxaria medieval, eu cheguei a falar de alguns livros ali do Carlo Ginzburg. Agora eu aconselho lá que você dê uma lida no livro Queijo e os Vermes, que ele relata justamente uma ação de inquisição em cima de um moleiro, né, chamado Menóquio, né, que vai ser interrogado pelo Tribunal do Santo Ofício. E lá você vai conseguir perceber legalzinho, né, que a busca que tem nesse interrogatório é tentar pegar a contradição. Então o sujeito é preso, fica lá numa cela, que assim, não imagina uma cela de grades de prisão, mas uma cela de monge, né? O cara fica num monastério isolado, sem ninguém, sendo interrogado constantemente, vários dias, as mesmas perguntas constantemente, para ver se esse sujeito caía em alguma contradição. Então o cara fica lá o tempo todo, questionamento e oração, questionamento e oração. Era importante que quem fosse fazer o interrogatório conhecesse bastante de religião e conhecesse bastante sobre bruxaria. Então, quem eram os inquisitores? Geralmente eram pessoas assim que eram estudiosas de religião, eram teólogos, né? Óbvio, nem todo mundo assim era um grande conhecedor da técnica, mas geralmente eram pessoas que dedicavam sua vida a isso. Portanto, boa parte de quem era inquisitor eram dominicanos, né? Em algum caso jesuíta, em algum caso franciscano, mas eram essas ordens mendicantes aí que tinham um contato muito próximo com a população na sua ação missionária, o que auxiliava lá a reconhecer o que eram esses ritos populares e perceber o que era heresia e o que não era. Justamente para conseguir guiar esse pessoal, começou a surgir ali alguns manuais de inquisitor, alguns livros que vão guiar como você encontra o mal, como você encontra a bruxa e como você elimina isso. Um dos mais conhecidos é um livro chamado Maleus Maleficarum, né? Também se deu um outro nome, se deu um apelido para ele de O Martelo das Feiticeiras. Não é um livro difícil de achar, se você tiver curiosidade aí. Você encontra em sebo, né, baratinho, que dá para você fazer uma boa pesquisa. Quando esses clérigos reconheciam que ali tinha algum tipo de herege, esse sujeito era enviado então para o braço civil. No braço civil é que a coisa ficava feia. Por quê? O braço civil tinha qual função? Tirar a verdade do cara a qualquer preço. E aí entrava a tortura. E vão aparecer os métodos mais terríveis aí, né? Entre eles um negócio chamado de trono de Judas. O que era isso? Imagina uma pirâmide de metal, né? Onde o cara era suspenso em cima dele e essa pirâmide, né, era enfiada no ânus ou na vagina, se fosse uma mulher, né, da pessoa, e colocava-se pesos no pé para que a pessoa fosse forçada sobre essa pirâmide de metal, que ia rasgando ela no meio. Essa pirâmide de metal aí nunca era limpa. Então, antes de pendurar o cara no trono de Judas, se mostrava esse trono para ele, né, e ele geralmente estava lá com sangue acumulado, com fezes acumuladas, moscas, vermes e tudo mais, para que o cara, antes de mais nada, sentisse medo e pudesse denunciar quem eram os outros hereges que acompanhavam ele dentro daquele rito, né? Outras técnicas que existiam aí eram, por exemplo, o pêndulo, onde as mãos do supliciado eram amarradas nas costas e essa mão passava por uma corda que passava por uma roldana no teto, onde ele era suspenso pelas mãos amarradas nas costas, que gerava um destroncamento dos ombros, causando uma dor terrível. Entre outras técnicas aqui que eu não vou me estender muito falando delas. Se você jogar no Google você vai achar um monte e não é isso que é interessante pra gente aqui. Quando era reconhecido herege, esse cara acabava tendo algumas opções. Se ele realmente conseguisse se abandonar esse rito herético e se convertesse à verdadeira fé, né, como era falado,
ele poderia não ser morto, ele poderia ser ressocializado. Muitas vezes ele era mandado para um monastério e passava ali o resto da vida numa cela em oração, né? Em outros casos, quando a pessoa não reconhecia que ele estava errado, ele realmente achava que aquilo que ele estava fazendo era um ato cristão, ou ele era um reincidente, se reencontrava esse cara praticando esses mesmos atos, esse cara era encomendado ao suplício, né? E o suplício era o chamado auto de fé, né? Que era um espetáculo público, onde esse herege era levado até uma praça pública e ele era condenado à morte e era sentenciado na frente das pessoas, o que era um espetáculo grandioso, sim, justamente para que as pessoas vissem o que acontecia com quem era o herege, né? Na Espanha, principalmente, era muito comum você encontrar esse supliciado sendo levado até ao auto de fé, usando um chapéu cônico, né, pontudo, o que possivelmente criou aí a nossa imagem da bruxa, né, com aquele chapéu em forma de cone, né? Mas para que isso? Para que se pudesse ver de longe quem que era essa figura e reconhecesse quem que era o herege. E esse cara era levado até um negócio chamado de ordalho. Olha que legal. O ordalho, ele não tem uma origem cristã, ele na verdade tem uma origem pagã, né? Ele tem uma origem pré-cristã, que era muito comum entre os povos germânicos. O que vem a ser o ordalho? O ordalho é o julgamento dos deuses, né? Ou seja, os deuses vão julgar se esse cara é inocente ou se esse cara é culpado. Cristianizando essa coisa aí, virou o julgamento do único Deus. Como é que funcionava isso? Vamos pensar no seguinte, né? Imagina, Deus, né, é um ser onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele é onipotente, ele pode tudo. Então, esse ser onisciente, onipotente, sabe se aquele cara é inocente ou não. Como ele é onipotente, ele pode impedir que esse cara morra, mesmo numa condição que ele morreria de qualquer forma, que é o ordalho. Tem 3 tipos clássicos de ordalho. Né? O ordalho do fogo, ordalho da água e ordalho do peso. Começando, ordalho do fogo é o que? Você amarra o sujeito num poste, né? Coloca fogo embaixo dele, ramos secos, taca fogo nele e o fogo o queima. Bom, óbvio, se você encher o sujeito de graveto seco em volta do pé, amarrar ele num poste, taca fogo, ele vai queimar, não vai? A não ser que ele seja inocente, porque aí Deus vai perceber que ele é inocente e vai conseguir salvar o cara da chama, né? Você vai encontrar na Bíblia um monte de referência de gente que foi salva das condições mais terríveis de morte, porque Deus reconheceu que aquela pessoa deveria viver, né? O outro ordalho era o ordalho da água, que era como? Você pegava o sujeito e amarrava ele inteiro, que nem um provolone, né? Amarrava o cara e jogava na água. Prendia uns pesos, obviamente, no cara, então joga o cara na água. Se ele afundasse, é porque ele era culpado. Se ele flutuasse, mesmo com o peso todo amarrado, era porque Deus mostrava que esse cara era inocente. O ordalho do peso era o quê? Você cavava uma cova rasa, colocava o sujeito nessa cova rasa e começava a jogar grandes pedras em cima daquela cova, sobre a pessoa. Essas pedras necessariamente iriam esmagá-los, a não ser que ele fosse inocente. E aí, quando tirasse essas pedras, se o cara não tivesse esmagado, era porque ele é inocente. Bom, dá para imaginar aí que ninguém sobrevivia desses ordalhos. Ou seja, a Inquisição estava sempre certa, porque Deus sempre provava que essa pessoa era culpada. Tem um caso aí que não é bem assim. Algum dia eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que é o caso de Joana d'Arc, que posteriormente virou Santa Joana d'Arc, né? Pô, mas ela foi queimada na fogueira. Foi queimada na fogueira. Mas surgiu aí uma alegoria, a gente não tem certeza de quando, a gente sabe que essa alegoria é posterior à morte de Joana d'Arc, que quando queimaram Joana d'Arc, o coração dela ficou intacto. Então, apesar de todo o corpo ter sido consumido, o coração ficou intacto. E segundo essa alegoria ali, os padres que viram o coração intacto olharam para aquilo e falaram: opa, cometemos um erro, matamos uma santa. Pegaram o coração e jogaram no rio Sena. Quer dizer, nem o coração a gente tem. Justamente por isso que eu estou falando que isso é uma alegoria, né? Essa alegoria não é do momento da queima do corpo de Joana d'Arc, é posterior, do período de beatificação de Santa Joana d'Arc.
Na segunda fase da Inquisição, que é esse período moderno, esse período do século XVI principalmente, qual vai ser a Inquisição mais importante? Vai ser a Inquisição espanhola, em segundo lugar aí a Inquisição portuguesa. E por uma razão muito óbvia, né? A gente está falando de uma Inquisição já no século XVI, e no século XVI Portugal e Espanha tinham dominado a América. E imagina a quantidade de heresia que não tinha na América, né? Partindo daqueles ritos religiosos tradicionais dos nativos, mais os ritos africanos que chegavam aqui. Então vão começar a se espalhar tribunais do Santo Ofício pela América que não terminavam o julgamento aqui. Muitas pessoas eram pegas aqui e eram levadas para Portugal, para Espanha, onde elas acabavam sendo mortas, né? Essa Inquisição ela vai ser muito mais agressiva porque, além dos ritos nativos que existiam aqui na América, existiam também os movimentos protestantes, as reformas protestantes que estavam acontecendo na Europa, que também eram encarados como heresia e que, portanto, vão ter grandes perseguições aí sobre essas pessoas, né? Se você quiser dar uma pesquisada aí um pouco maior, vai lá e procura no Google Tomás de Torquemada. Qualquer dia eu faço um vídeo só sobre o Tomás de Torquemada, que foi assim, um dos grandes nomes da Inquisição espanhola, né? Mas vamos lá. Essa é a chamada Inquisição Católica, que vai estar ligado justamente ao movimento da Contra-Reforma, coisa que eu também estou devendo no vídeo aí, né? Então, esse movimento da Contra-Reforma vai tentar constantemente combater essas heresias, entre as heresias, o movimento protestante. Mas também tem um elemento que pouca gente discute, pouca gente trabalha, mas que é marcante nesse período também, que é a chamada Inquisição Protestante. Sim, os protestantes também fizeram uma Inquisição e tão violenta quanto os católicos. Só para ter noção, Miguel de Cervé, né, um médico importante aí, um cara que vai descobrir a diferença entre a grande circulação sanguínea, a pequena circulação sanguínea. Não me pergunte o que é isso, vai procurar um vídeo aí sobre biologia, vai ser muito melhor explicado sobre o que é isso aí, né? O Miguel de Cervé, ele foi pego por uma Inquisição calvinista que levou ele à morte justamente por profanar corpos, né? Por tirar esses corpos do cemitério aí e analisar o funcionamento do corpo, né? A Inquisição ela vai estar muito presente nesse momento aí do Renascimento, da Reforma. Só para a gente lembrar aí que Leonardo da Vinci foi diversas vezes enviado ao Tribunal da Inquisição, Nicolau Copérnico foi morto pelo Tribunal da Inquisição, Giordano Bruno, né? Galileu Galilei, que deu uma escapada aí, que foi levado ao Tribunal da Inquisição, né? Mas aí negou tudo, falou, não, peraí, minha teoria está errada, a Terra é realmente o centro do universo, né? Então deu uma garibada e se livrou aí do Tribunal da Inquisição, mas a Inquisição vai estar bastante presente, porque tudo isso que desvirtuava do caminho único da igreja era algo extremamente assustador, né? Pelo menos para os membros do clero. Eram, na visão deles, ações do demônio para tentar acabar com a ética cristã e a vida perfeita guiada por Cristo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, ó, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Indica para os seus amigos, indica para os seus inimigos, né? Deixe seu comentário, deixe sua crítica, diz por que gostou, diz por que não gostou. Essa foi a Aprendizado do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar estudando.